Você quer saber mais sobre o Lipo HD? Fica comigo até o final desse vídeo. Sou o Dr. Leonardo Daló, cirurgião plástico, membro da Sociedade titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Afinal, o que é essa expressão Lipo HD? Na verdade, é uma expressão em inglês que se chama High Definition, ou seja, alta definição. Quando a gente associa o HD a alta definição, cirurgia de alta definição e lipoaspiração, a gente une duas coisas. Uma é a técnica de lipoaspiração associada à alta definição. Isso nada mais é do que definir um pouco mais a lipoaspiração que se fazia antes. Ou seja, você retira a gordura, já se fazia antes, a retirada de gordura através da lipoaspiração, e você, em algumas regiões, você aprofunda mais essa retirada de gordura para dar o efeito de luz e sombra. Isso é extremamente importante porque todo mundo procura hoje em dia ter um abdômen, ter as costas, um dorso mais definido, uma cintura mais definida, um braço mais definido, que possa simular a ideia de que a pessoa faz exercício há muito tempo e com isso obteve uma super definição da sua estrutura corporal. Para quem que está indicada a Lipo HD? Na verdade, a Lipo HD poderia ser indicada para todo mundo? Não, porque algumas pessoas têm pouca quantidade de gordura, outras pessoas têm uma camada média de gordura e outras pessoas têm uma quantidade muito grande de gordura. Muitas vezes atingir um resultado de uma vez só em um paciente que tem uma quantidade muito grande de gordura e esse paciente ficar com uma super definição é algo que eu diria que é quase que impossível, mesmo utilizando as melhores técnicas e os melhores aparelhos existentes nos dias de hoje. Então a gente tem que conversar muito com o paciente e saber o que aquele paciente a gente pode dar para ele no primeiro momento, ou se aquela cirurgia pode ser uma cirurgia fracionada. No primeiro momento se faz a cirurgia, que vai tirar uma quantidade X de gordura, que não deixa essa paciente com risco no pós-operatório, o paciente ou a paciente, e em segundo momento se faz uma super definição. Então a gente tem que avaliar muito bem para qual paciente se faz e se vai obter o resultado de uma super definição na sua estrutura corporal. Para quem não está indicada essa cirurgia? Na verdade, não tem uma pessoa específica que não seja indicada a cirurgia. Eu diria que para as pessoas que são muito obesas e que têm que perder muita quantidade de tecido adiposo para ter uma super definição. Em geral, como eu já falei anteriormente, isso pode ser fracionado, pode ser feito em 1, 2 e até 3 vezes. Parece que isso é fazer uma cirurgia 3 vezes ou 2 vezes para se obter um resultado. Muitas vezes é melhor fazer uma cirurgia em 2 etapas, mas com um risco muito pequeno ou quase nulo, do que eu fazer uma super cirurgia numa etapa só, não conseguir atingir o resultado esperado e, além disso, ter um risco muito grande de algum problema no transoperatório ou no pós-operatório imediato ou às vezes até no pós-operatório tardio. Então fica a dica, o resultado depende de um paciente adequado para se ter o resultado em uma etapa só. Qual a diferença da lipo de alta definição para a lipo convencional? É como se fosse uma escultura. O que o cirurgião plástico é? É um grande escultor que usa técnicas cientificamente comprovadas e seguras para se obter um resultado. O que acontece? Na lipo anterior, a gente fazia muitas vezes uma retirada de gordura que não tinha, em algumas regiões, não se aprofundava muito. Então ficava uma lipo sem muita definição. Com o passar do tempo, os cirurgiões plásticos foram se aprimorando e foram conseguindo dar um resultado maior, o que a gente chama hoje em dia de luz e sombra. Então, como um grande cirurgião plástico deve ser um grande escultor, ele utiliza das suas técnicas para dar um resultado de luz e sombra, ou seja, áreas onde deveriam ser mais lipoaspiradas e outras áreas menos lipoaspiradas, ou não tão lipoaspiradas, fazendo que exista um resultado de definição ou de alta definição, tanto no abdômen, quanto na região das costas, quanto na região dos braços e quanto na região das coxas, para dar uma melhor definição corporal em cada paciente. A Lipo HD de alta definição pode estar associada à abdominoplastia, ou seja, à cirurgia de abdômen com retirada de pele? Sim, pode. No entanto, ela tem que ser tomado todos os cuidados necessários para que
essa cirurgia não cause nenhum tipo de necrose na região do retalho inferior. Porque se é retirado muita gordura na parte superior, muitas vezes é comprometido a vascularização deste abdômen e pode causar alguns problemas sérios na região inferior. Portanto, existem técnicas bem estabelecidas e bem seguras para que isso seja feito. Pode ser associados outros procedimentos na cirurgia de lipo de alta definição? Sim. Em qualquer cirurgia a gente pode fazer cirurgias com procedimentos associados. Se chamam cirurgias associadas, ou seja, desde que essas cirurgias não ultrapassem tempos muito longos e que possa ser feito de uma forma bem combinada para que tanto o cirurgião quanto o paciente tenham tranquilidade no resultado do seu procedimento final. Ou seja, uma paciente bem avaliada, que tenha todos os exames bem avaliados, esteja apta para se executar uma cirurgia associada, que ela possa ir com tranquilidade para que se possam fazer esses procedimentos. Quanto à gordura pode ser removida numa lipo HD? Na verdade, tanto na lipo de alta definição quanto na lipoaspiração convencional, a quantidade de gordura é já estabelecida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no intuito de diminuir os riscos associados a muita retirada de gordura. Então se estabeleceu que 7% de 5 a 7% do peso corporal de cada paciente pode ser retirado, para que tenha uma segurança maior no seu pós-operatório, tanto imediato quanto no transoperatório. Como é o pré-operatório da Lipo HD? O pré-operatório da Lipo HD é igual aos pré-operatórios de qualquer lipoaspiração. Ou seja, deve-se usar um modelador, deve ser feita a drenagem linfática e deve-se ter um contato com o seu cirurgião diretamente para saber como é que está indo sua recuperação. Claro, quanto maior a quantidade de gordura removida, maior o período de recuperação. E a definição, ela vai vir de uma hora para outra? Não, a definição muitas vezes ela consegue iniciar após o primeiro mês, até que o terceiro mês ou quarto mês já tem um resultado maravilhoso. Então, depende muito de cada paciente. Se vai fazer uma drenagem linfática desde o início, se essa paciente foi removida uma quantidade de gordura muito grande, se essa paciente é uma paciente que já tem a musculatura bem definida previamente ou não. Então, tudo isso tem que ser considerado para que se possa obter um resultado mais imediato e se ter um pós-operatório mais tranquilo ou mais demorado. Tanto a lipoaspiração de alta definição como a lipoaspiração convencional, os cuidados são os mesmos, não muda nada. Na verdade, são cuidados já pré-estabelecidos anteriormente, tanto na anestesia, quanto na recuperação, quanto nas medicações que são associadas ao pós-operatório. São os cuidados os mesmos, ou seja, estar sempre atento à paciente, aos sintomas, aos sinais, estar próximo, se mostrar sempre muito prestativo e pronto para atender essa paciente nas suas dúvidas e nos seus sintomas. Então, estar aberto para que ela possa consultar quantas vezes for necessário com o seu médico. Outra questão que eu acho muito importante falar, e eu gosto de citar muito, é assim. Existe um pintor chamado Rembrandt. O Rembrandt é um pintor holandês, 1606 a 1669, e era um pintor que era muito conhecido pelo seu resultado nas suas pinturas, um dos pintores mais reconhecidos europeus, luz e sombra. Ou seja, as pinturas dele são excepcionais porque ele sabia exatamente como posicionar a luz e a sombra em todos os retratos e todos que ele pintava. E mais ou menos a Lipo HD é isso. É saber posicionar a luz e a sombra, ou seja, as áreas que devem ser mais aprofundadas na lipoaspiração e as áreas que devem ser menos aprofundadas na lipoaspiração, para que se tenha uma alta definição no contorno corporal. Bom, então a gente acabou de falar de uma forma breve sobre Lipo HD. Se você quiser saber mais um pouco sobre esse assunto de uma forma mais aprofundada, por favor, acesse o site leonardodaló.com.br e entre em contato com a gente. Até o próximo vídeo.